tenho a honra de estar aqui no gabinete da doutora Luciana, delegada regional de Santa Catarina, em Lages. A doutora Luciana, ela é uma mulher, né, que honra a sua profissão e protege outras mulheres com firmeza e responsabilidade. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Obrigada, Satia, obrigada por essa oportunidade, né, de estar nesse canal, nesse perfil, conversando um pouco sobre segurança das mulheres, que é, na verdade, o que eu gosto de trabalhar, né, o que eu trabalho já há 22 anos. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. Ótimo. Essa entrevista nasce de uma necessidade real de muitas mulheres, especialmente das mulheres que trabalham de forma autônoma, sozinha. E em especial as corretoras de imóveis, que muitas vezes elas fazem atendimentos em locais distantes ou no interior, ou às vezes algumas até, eu digo assim, se arriscam em atender à noite um desconhecido, né? Tá? Então, esse assunto, na verdade, ainda tem dúvidas, né? Muitos profissionais ainda têm dúvidas, né? Sobre cuidados essenciais de proteção, sinais de alerta e como agir diante de situações de risco. Nosso objetivo aqui não é gerar medo, mas gerar consciência, prevenção e informação segura. É uma honra ter a senhora conosco para orientar e fortalecer tantas mulheres. Obrigada mesmo, e acho que vai ser uma conversa muito interessante, até porque quando você me propôs essa temática, né, da corretora que trabalha sozinha, eu comecei a pensar, e acho que a gente tem várias situações que a gente pode trabalhar, que a gente pode prevenir, né, porque o risco, ele só é risco quando não tem prevenção, ou quando a pessoa não busca minimizar esse risco. Então acho que vai ser uma entrevista bem interessante nesse ponto. Bacana. Eu vou seguir aqui o protocolo para ficar mais prático, pode ser assim? Doutora Luciana, quais são os cuidados preventivos básicos que toda mulher deveria adotar na rotina profissional? O que é básico, assim, a gente não tem um protocolo, né, de como evitar infortúnios, de como evitar acidentes. Se isso existisse, né, Satia, a gente evitaria a maioria dos crimes que acontecem, sim, né? A gente não tem nenhum perfil, nada. Mas, assim, cuidados básicos que a gente sempre tem que ter é isso, é estar com bateria do celular carregada, não ficar sem bateria no celular, veículo com combustível, enfim, aquilo que é previsível de evitar. Situações que você possa evitar algum problema, né? O carro em dia, como eu falei, o combustível, a bateria de celular, enfim, você está organizada, a família sabendo, algum contato sabendo. São vários artifícios que é o básico para que você tenha que você pense assim, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai saber? Quem vai tomar conhecimento do que aconteceu? Como as pessoas vão saber que eu estou numa situação difícil? Se você se colocar nesse lugar, a partir daí tu já começa num plano básico de segurança. Sim, eu, por exemplo, quando eu vou para o interior, num lugar mais retirado, já procuro agendar num horário que meu esposo está de folga para ele acompanhar, né? Ou ter uma outra figura masculina para acompanhar, para evitar de pegar a estrada, de repente, mais retirado, para não ficar vulnerável, né? De repente com um pneu furado ou alguma situação, né? Assim também... ajuda, né? Ajuda, claro. A gente até, quando você diz assim, uma figura masculina, né? Lógico que uma figura masculina pode facilitar. Mas acho que hoje em dia a gente já não precisa mais se manter nesse rótulo, né? Então acho que quem é sozinha ou quem não tem o marido, como você disse que tem, há outras possibilidades, né? Tem amiga, tem irmã, tem mãe, tem filho, tem filha. Então, é a pessoa que nos ajude, a pessoa que faça essa parceria para que a gente possa agir com um pouco mais de segurança. Ok, vamos para a próxima. Muitas mulheres acham que nunca vai acontecer comigo. Esse pensamento aumenta a vulnerabilidade? Aumenta. É como até vamos fazer uma comparação assim num acidente de carro, né? Eu ando em alta velocidade, eu às vezes até bebo e vou dirigir, eu respondo mensagem celular dirigindo e nunca me aconteceu nada. Nunca vai acontecer, até o dia que acontece. Então, isso é um pensamento, na verdade, que boicota o profissional, a pessoa boicota toda a estratégia de segurança que você adote se você partir do pressuposto que nunca vai acontecer comigo. Na verdade é o inverso, a gente parte do pressuposto que isso pode acontecer comigo. Então o que eu faço para evitar? Inverte essa chave. Entendi. Quais sinais comportamentais de um homem ou um cliente podem indicar risco? É muito difícil da gente
traçar um perfil, ó, essa pessoa que se comporta assim, o que solta muita piada, o que ri muito, o que ri menos, aquilo que eu até falei aqui nos bastidores antes, né? Se tivesse um perfil que a gente pudesse dizer, ó, esse perfil, como lá no início do século passado, o Lombroso defendeu isso, né? Se a gente tivesse um perfil, seria muito mais fácil, as políticas de segurança pública estariam todas muito eficazes, né? E isso não acontece. Um exemplo prático que eu vou te dar aqui, o feminicídio. Sim. Essas mulheres moraram com os seus agressores e mesmo assim acontece. Então, acho que a gente não tem esse perfil. O que a gente pode ter é sinais daquela situação, não é as sinais da pessoa, não é o cara que é muito brincalhão, é o cara que namora todo mundo, entendeu? Não é esse perfil, mas o perfil da situação. Nessa situação, a pessoa está se comportando assim, então isso é um sinal de alerta para mim. Então, acho que a mulher corretora, a mulher profissional que trabalha sozinha, ela deve, essa situação em algum momento está desconfortável para mim, é um sinal de alerta. Ok. A senhora recomenda compartilhar localização e rota de atendimento? Isso realmente ajuda? Ajuda, claro, eu recomendo que todas as cautelas sejam tomadas. Rota, que outra pessoa saiba que você está indo, até que horas, que inclusive códigos de segurança, né, pedir pizza, qualquer coisa assim, pedidos de socorro, tudo que não facilite, tudo que você puder fazer para evitar o confronto, para evitar essa situação de risco, é bem-vindo. Então, a compartilhar ali, que você falou, compartilhamento de localização, e o outro era... rota de atendimento. Rota, ajuda muito, né? A gente faz isso. Por que a gente faz isso com os nossos filhos? Sim. Porque a gente quer saber onde eles estão e a gente quer ter essa segurança. É a mesma coisa os teus familiares, os teus parentes, eles também querem saber onde você está. E isso não tem problema nenhum. Até é importante que quando você for atender alguém sozinho, você diga, eu compartilho a rota. Sim. Com a minha equipe ou com a minha família, porque é importante para mim. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho que é até preventivo que se o agressor, se ele tinha essa intenção, ele já vai saber que a rota está compartilhada. Então não precisa nem ser sigiloso. Sim. É bom até que seja em aberto. Para ficar bem claro. Para ficar bem claro já, de saída. Corretoras muitas vezes visitam imóveis sozinhas, inclusive em loteamentos ou áreas mais afastadas. Quais protocolos de segurança a doutora recomenda? Primeiro, fazer toda essa parte da base, né? Então, na base, eu vou compartilhar minha localização, eu vou ter um cadastro desse cliente. É importante que você tenha o cadastro desse cliente, saber quem é a pessoa, com que carro que ele vai, ou como é que ele vai, né? Então, já que vamos visitar sozinhos, que seja durante o dia, que eu acho que é melhor, mais fácil de se localizar, mediante todos esses critérios, lá no local, um local mais ermo, um local mais isolado, o que é importante? Que você não mantenha as portas trancadas do imóvel, que você não fique longe da porta, que seu acesso à porta sempre seja liberado. Entendi. Entendeu? Que você não fique, a pessoa fique entre a porta e você. E isso é quase instintivo, né? Que você consiga correr, que você tenha para onde correr. Esse é o principal. Mesmo que depois de tomar todas essas cautelas, eu acho muito difícil que isso aconteça, mas se acontecer, que você consiga correr, que você tenha um acionamento rápido do seu carro, que você fique com a chave do carro na mão, né, que você não se importe se o imóvel for fechado ou não for fechado, que você proteja a sua vida e a sua segurança em primeiro lugar. E lembrando, porque isso daqui já na prática, assim, a gente já vivenciou com alguma colega, assim, de ter muito medo de fazer plantão em loteamentos. Spray de pimenta, alguma coisa... ajuda na proteção da mulher, dela ter na bolsa de fácil acesso, alguma coisa assim? Ajuda. É possível você ter spray de pimenta, você pode ter qualquer instrumento, sim, né, que ajude na sua proteção. A questão é a cautela do uso desses instrumentos, né? Sim. Que você tenha percepção de como usá-lo. Por exemplo, até conversando numa outra oportunidade sobre arma de fogo. Que a mulher vítima de violência deveria receber um porte de arma. Eu não sou a favor dessa medida, porque sim, a arma de fogo exige um treinamento contínuo, consciência. Quem sabe lidar com arma de fogo sabe que você tem que ter esse treinamento e essa pronta resposta, porque senão aquela arma que você carrega pode mais servir para o seu agressor do que o inverso. Sim. Então é a mesma coisa o spray de pimenta. Vai lá, pega tremendo o spray de pimenta
para a pessoa que quer te agredir, de tomar um spray de pimenta e inverter isso, é muito fácil. Sim. Então não adianta você comprar e ter na bolsa, eu tenho na bolsa. Pode até te dar uma sensação de segurança, mas na hora do embate pode não ser a solução. Ok. É prudente confirmar identidade do cliente antes da visita? Como fazer isso de forma segura? Porque às vezes a pessoa não quer passar o nome completo, ou mais informação, sabe? Então, às vezes acontece isso. Como que a gente poderia conduzir, de repente dizer que é protocolo, alguma coisa assim? Vamos partir do pressuposto. A pessoa, qual que é o teu maior patrimônio? É a tua imagem. Sim. A pessoa se sujeita a ir visitar um imóvel, ou seja, ela vai dar a imagem dela. Qual é o problema dessa pessoa dar os seus dados pessoais? Nome, telefone você já tem, que geralmente Sim, é contato isso, pelo WhatsApp, tem, né? Isso. Então, é o mínimo, o nome mínimo, completo. Né? O nome completo, e isso deveria ser protocolar em todas as imobiliárias, em todos os corretores que trabalham com isso, né? Até quando pega a chave para visitar. Sim, no mínimo, as informações completas dessas pessoas, porque não é ofensa nenhuma, faz parte de você vai em qualquer consultório médico, você vai em qualquer loja comprar. Sim. Que às vezes tu compra à vista, então, ou seja, não vai ter vínculo nenhum, tu tá levando o produto e mesmo assim não é ofensivo perguntar o nome, saber o nome completo, o CPF, o telefone geralmente já tem, e cadastro prévio. É o mínimo que se espera, e a pessoa que está interessada no imóvel e não está interessada em qualquer outra coisa, não vai se eximir de dar essas informações. Ok. Atendimentos noturnos sozinhas são aconselháveis? Aquilo que a gente falou, não é o dia ou a noite que vai evitar eventual agressão ou eventual infortúnio. Porém, à noite tudo fica muito mais vulnerável, tudo fica muito mais difícil, né? Então, a corretora, a mulher sozinha, não é aconselhável que ela vá visitar o imóvel com outra pessoa desconhecida sozinha. Sim. Né, que pelo menos, então, lógico, às vezes as pessoas precisam que as visitas sejam à noite, pessoa que trabalha, enfim, pode ser um horário bom para o cliente, mas daí a corretora, no mínimo, esse compartilhamento de horário, de tudo, e se possível com alguém. Né? Ou então, às vezes é um loteamento que você já vendeu para uma outra casa que está ali, então conversa com aquele vizinho para ver se ele está ali. Ou seja, ter mecanismos de que você possa gritar por socorro e você seja socorrida, que você atenda. Então, mesmo depois de compartilhado, sabe o cliente, conhece, e mesmo assim acontecer, então que você tenha pelo menos essa possibilidade de pedir socorro, de escape, né? Ok. Existe orientação quanto a informar placa de veículo do cliente ao registrar dados antes da visita? Eu acho que aí já... eu acho completo, que... Né? Com que carro que... Eu acho que é uma pergunta muito simples, como a gente falou, a imagem é o meu maior bem. Então, Sim. Se eu estou indo visitar um imóvel e a gente combina um local distante, né? Que você vai pedir placa de um local distante, não é aqui no centro, não é um Sim. apartamento no centro. Então, nós vamos ver lá um sítio ou um loteamento. Mais retirado. Eu vou estar com este veículo, placas tal. Com qual veículo você vai estar? Porque eu penso assim que a corretora não vai ficar abordando todo o carro que está chegando, ela vai saber. Baixando o vidro. Exatamente, cuidando, então para né? saber qual carro que vai chegar, que esse cliente novo vai chegar em qual veículo, é o mínimo. Eu acho que serve tanto para a segurança da corretora, como também para você fazer prévias pesquisas e entendimentos. Para o cliente, né? Porque daqui a pouco é uma pessoa mal intencionada que estava ali no meio do caminho e o cliente acha que é a corretora e não é, né? Perfeito, você né? bem Pode isso. acontecer isso, então, acho que bem nesse contato, olha, eu estarei com tal veículo às 19 horas na frente do imóvel. Sim. Qual veículo você vai estar? Evita tanto de sabor, né? É tão simples, né? Até você desembarcar do carro, não é o teu cliente e a pessoa mal intencionada viu você desembarcando do carro sozinho. Sim. Juntou a fome com a vontade de comer, né? Então, eu acho que é bem prudente. Não vejo problema nenhum. Se durante uma visita a mulher se sentir desconfortável, qual deve ser a primeira atitude? A primeira atitude é se afastar, né? Porque se você já se sentiu desconfortável é porque biologicamente o teu corpo já te deu um sinal. Isso não tá legal. Isso não tá bom. Aí, se a pessoa já tá usando esse momento para te causar constrangimento, até que ponto vale a pena permanecer nessa visita? Às vezes a gente até se sente desconfortável em dizer para a pessoa:
isso não tá bom para mim. Sim. Isso é muito ruim e eu imagino lá no dia a dia das corretoras e assim como de todas as outras profissionais, eu imagino quanto que deve ser difícil para você dizer, olha, não gostei disso e isso pode custar um cliente, isso pode custar uma má fama, isso Sim. pode dizer, nossa, não dá para... Então, é um solo perigoso, mas a partir do momento que você se sentiu desconfortável, acendeu o alerta para você. Tome aquelas cautelas, já chacoalha a chave, já manda uma mensagem, já... me ligaram aqui, já finge que tá ligando, Sim. atende, manda um áudio dizendo, já tô saindo daqui, entendeu? Tu já cria uma artimanha, um artifício para aquela pessoa saber, a visita tá terminando. Pra coisa tomar o rumo. Exatamente, né? já vai, se ele estava mal intencionado, se Sim. não foi uma brincadeira imprópria, involuntária, ele já vai entender que você pegou a situação na hora e vai dizer, olha, vou ter que voltar, aconteceu uma coisa urgente, me desculpe, e termina a visita e Sim. vamos embora. É isso aí. Okay. Fica para a próxima de dia com alguém. Bem isso. Qual a diferença entre cantada inconveniente, importunação e assédio? Cantada inconveniente não é crime. Cantada inconveniente é aquilo que você não gostou. Às vezes a pessoa nem tentou causar uma inconveniência, né? A pessoa talvez seja acostumada a cantar desse jeito, ou, enfim. Mas você se sentiu mal. É o primeiro sinal de alerta. Sim. É o primeiro sinal de alerta. Daí, quando a gente vem na importunação, a importunação é o toque, é a aproximação demais, entendeu? É aquilo que... Começar a segurar, né? Exatamente, mão, pega braço. muito. Isso aí já é crime, né? Isso aí já é previsto como crime. Então, já é uma conduta que você pode, inclusive, denunciar a qualquer momento e a pessoa responder por essa atitude. Por isso que, às vezes, é tão importante ter mais alguém junto. Sim. Né? Ou porque senão vai ficar... a prova é mais complicada em razão desse... Se tá só duas pessoas, vai ser uma palavra de um contra do outro. E o assédio previsto na lei como crime é o assédio que exige uma ascensão hierárquica. Então, por exemplo, é essa cantada inconveniente ou ou essa aproximação indesejada, ou a proposta em razão dessa função hierárquica. Como a gente fala, o chefe, digamos assim, o dono da imobiliária, que começa a te dar cantadas ou exigir que você faça favores ou saia com ele, e em troca de questão de manutenção do emprego, uma coisa assim. Mas no caso aqui que a gente está falando da visitação mais das corretoras, sim, o assédio quase não cabe. Ok. Entendeu? Então, ou é uma cantada inconveniente que não chega a ser crime, ou é uma importunação sexual. Ok. Comentários sobre o corpo ou aproximação física sem consentimento podem ser considerados crime? Sim. Os comentários sobre o corpo é mais difícil da gente configurar como crime e por vezes não é. Eu fico imaginando assim, como você está bonita hoje, ou como essa roupa te caiu bem, ou está muito apertada, ou enfim. Isso não necessariamente, essa é a cantada inconveniente, entendeu? Isso não é crime. Agora, encostou no teu corpo, se aproximou demais, às vezes até não tem nenhum ato de violência, mas acabou, passa perto, na perna, nos glúteos, enfim, isso é uma importunação. Então isso daí é considerado crime, sim. Ok. Muitas mulheres não registram ocorrência por medo ou vergonha. O registro pode ser mesmo sem agressão física? Sim, é isso que a gente acabou de falar. Só de encostar numa questão inconveniente sem consentimento já é um crime passível de registro. Né? E às vezes é complicado mesmo, porque a mulher vai denunciar e a gente tem uma cultura complicada de achar que a mulher é louca, que a mulher exagerou, que a mulher não foi bem assim. Sim. E até porque a gente talvez não tenha provas. Né? Então, às vezes, uma visita possa ser até filmada. Entendi. Como a pessoa começou a passar do ponto, começa a filmar, que eu acho que se continuar, você vai ter uma prova disso, vai ter um começo disso, né? Às vezes até nas mensagens antes da visita,
ele também já pode dar alguns sinais, né, de que, eu quero muito ver você, entendeu? Umas mensagens desconexas fora do negócio, isso também já pode ser um indicativo de crime, um indício de que ele estava mal intencionado naquela visita. Ok, e esse tipo de registro, ele deve ser feito na delegacia da mulher ou aqui na Polícia Civil, ou de forma online, tipo um BO ou tipo um TC, como que funciona? Pode ser feito em qualquer delegacia de polícia e pode também ser feito da forma online na delegacia virtual. É um boletim de ocorrência que a gente faz lá na delegacia virtual e depois vai ter sua tramitação regular, dependendo do caso, pode ir para a delegacia da mulher ou então vai para as delegacias de área. Mas pode ser feito em qualquer delegacia ou até de forma muito mais simples pelo boletim virtual. Ok. A violência psicológica também é reconhecida legalmente? Sim. Existe um artigo no Código Penal que é violência psicológica contra a mulher. Então é um crime que só pode ser praticado contra mulheres, não necessariamente em violência doméstica, que seria o pai, a mãe, o marido, o companheiro, o namorado. Pode ser praticado por estranhos que não sejam da família. Porém, a violência psicológica exige dano emocional. O tipo penal exige que tenha ocorrido dano emocional. E o que é o dano emocional? É difícil a gente verificar. O dano emocional é você, em razão dos xingamentos, da humilhação, da perseguição, dessa convivência ruim, você teve um dano emocional, você ficou inibida, você teve estresse pós-traumático, enfim, você desencadeou problemas emocionais. Então não cabe aqui. Entendeu? Entendi. Porque a violência psicológica exige esse dano. Foi a forma que o legislador encontrou, Sati, de punir, de criar como crime aquela violência quietinha, aquela violência, entendeu? Silenciosa e que vai diminuindo a mulher, chegando num momento que ela não consegue mais nem falar por si. Mas ela não sofreu nenhuma agressão física. Por isso que, como exige essa reiteração, a gente acaba entendendo que é um crime cometido pelos familiares, Sim. Desencadeada na violência doméstica, mas ela não está prevista somente como violência doméstica. Então, por exemplo, eu vou dizer que uma hipótese, como é um crime bem recente, ainda a legislação, a jurisprudência, a doutrina ainda não tem muitos elementos para a gente configurar esse dano emocional. Mas, digamos assim, um patrão que reiteradamente comete assédios ou então humilha, xinga, digamos que isso pode configurar o crime. Eu estou citando um exemplo aqui, fora da violência doméstica, porque é muito comum decorrente de violência doméstica. Porque existe essa convivência da mulher com o seu agressor. Senão você não tem como ter dano emocional de um único momento. Sim. Vai exigir essa convivência. E é a verdadeira, como que o pessoal fala assim, que é a silenciosa, né? Que as pessoas muitas vezes sofrem agressões de forma psicológica, silenciosa, e que muitas vezes as mulheres não falam. Uhum. Ela só vai se fechando ou mudando comportamentos, né? E mudam, é mais comum do que a gente imagina, muda muito o comportamento, porque às vezes ela está tão envolvida naquela relação problemática, essa relação que criou níveis de poder dentro, né? Um manda mais e o outro manda menos, que ela vai ficando menor, vai ficando diminuída e vai parando de reclamar e até muda a sua personalidade, né? O jeito que ela encarava a vida. Aí muitas pessoas dizem, não, é porque ela entrou em depressão, mas às vezes é que tem todo um contexto histórico. A depressão é a prova do dano emocional. Entendeu? Ela não tinha tendências depressivas. Não aconteceu nada de diferente, ou seja, só aquele relacionamento. E hoje ela tem uma depressão, pode ser configurado como um dano emocional do comportamento do agressor. Daí é violência doméstica. Aí violência se enquadra, violência psicológica, exatamente. Ok. Se a mulher se sentir ameaçada, qual o primeiro passo imediato? Sair do ambiente. A ameaça a gente não arrisca. Se você se sentiu ameaçado por qualquer motivo, você acha que você está exagerando, você não tem coragem de dizer, olha, eu estou me sentindo ameaçada por você, sim. Aquilo. Uma chamada, tem que sair, vamos encerrar a visita, hoje não vai dar, desculpa, aconteceu um infortúnio. E sair daquele local. Saia daquele local, não arrisque. Já arriscou muito de estar sozinha naquele local com uma pessoa desconhecida, então que você tenha tomado todas aquelas cautelas que a gente já conversou, e mesmo assim aconteceu, então saia daquele local. Escute o seu instinto.
Escute o seu radar biológico que está lhe dizendo que aquele local não está seguro para você. Escute e saia. É melhor perder uma possibilidade de venda do que você sofrer algum dano físico, até emocional. Ok. Quando é indicado procurar a delegacia da mulher? Quando você foi vítima de um crime. Ou seja, ou uma importunação, ou até uma ameaça, ou uma calúnia, né, ou uma injúria, porque às vezes pode acontecer um xingamento numa discussão. Então, aí são crimes que são tratados pela delegacia. Então, quando você for vítima de algum crime, aí procurar a delegacia. Agora, quando ainda é a cantada inconveniente, ou é uma coisa que não seja crime, mas te causou desconforto, é interessante que você participe de um grupo com profissionais iguais, que vocês vivenciem isso, porque essa troca é tão importante e é tão inteligente. Pensem comigo, quando você começa a conversar, você começa a entender que o que você passa não é só você que passa, que você não passa sozinha, e que você pode informar uma amiga e ela te informar, porque a gente é mais forte quando a gente se une. A mulher foi por muito tempo para ela ser sozinha, para ela cuidar do seu lar, do seu marido, dos seus filhos. E quando a gente vai para o mundo profissional, a gente traz um pouco isso, por mais que a gente ache que não. Mas a gente ainda traz isso. E traz também uma concorrência que não faz muito sentido. Quando a gente se une, a gente se fortalece. Então que você troque, que você comece a compartilhar essas informações para que vocês também estabeleçam um protocolo e daqui a pouco até um cadastro. Talvez existam pessoas que busquem profissionais assim até para satisfazer a sua lascívia ou para praticar esse tipo de inconveniência. Sim. Então que tem até uma troca de informações que eu acho que os profissionais só vão ganhar com isso. Com certeza. Segurança, Exatamente. Esclarecimento, clareza, né? A medida protetiva é apenas para os casos de relacionamento íntimo ou também pode ser aplicada em outras situações? A medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, ela visa combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, ela exige alguns requisitos, que é na relação íntima de afeto, que é o namorado, o ex-namorado, mesmo que que já tenha terminado essa relação, na afinidade, que é a questão de pai, mãe, ou seja, você é parente, parente daquela pessoa, ou até que tenham morado juntos, exige a moradia em comum. Porém, há julgados que extrapolam um pouco essa esfera, mas sempre vai ter que ter esse viés da medida protetiva, vai ter que ter essa relação de vínculo afetivo ou de moradia. Entendeu? Na relação profissional, ainda, tanto que não tem previsão legal, ela não tem previsão legal. Sim. Pode acontecer em casos muito esporádicos por interpretação do juiz, que é o juiz que concede a medida protetiva. Então, talvez o Poder Judiciário possa interpretar de uma forma diferente, talvez um relacionamento anterior ou uma tentativa de relacionamento que não deu certo, aí pode ser configurado, mas é muito raro e não tem essa previsão legal clara. Ok. Existe orientação específica para profissionais autônomas em relação à segurança, prevenção, para atendimentos? Uma orientação específica? Aquilo que eu falei, a gente não tem esse protocolo, né, assim, de profissionais, mas nada impede que as profissionais comecem a elaborar, e com base nessas informações que a gente conversou muito superficialmente aqui. Mas existem cursos, principalmente pessoas que dão aula de defesa pessoal também, que eu acho que é um ponto interessante para quem gosta. Muito válido, né? Para quem gosta, então acaba sendo unir o útil ao agradável, né? Então você gosta de praticar uma luta, então já vai fazer uma defesa pessoal. O que faz o protocolo? O protocolo faz a situação vivenciada. Então, quando você conversa, você mesmo, de todas as visitas que você já fez, de tudo que você já vivenciou, tu vai vendo o que foi arriscado nesse aqui, o que não foi arriscado. E a gente vai entendendo, vai fazendo o nosso próprio protocolo de segurança. Eu não vou mais arriscar ir naquele lugar sozinha, porque eu já vi que fica ermo, que eu fico sem sinal de celular, entendeu? Então você já vai criando esse protocolo. É basicamente isso, assim. Lógico, essas questões da porta, de compartilhar a localização, quando há sinal, tudo isso
faz um protocolo muito básico, mas você vai criar o seu próprio e você vai tomar as cautelas necessárias para evitar um infortúnio, que eu digo, né, enfim, uma situação tão desagradável como essa que nós estamos trabalhando aqui. Ok, a nossa entrevista já está quase ao final, né? E tem uma pergunta aqui que ele, na verdade, é um complemento da anterior. Qual mensagem a doutora deixaria para as mulheres que trabalham sozinhas? Principalmente as mulheres corretoras que eventualmente vai estar em locais mais isolados, né? A mensagem que a doutora deixa. A mensagem que eu deixo é justamente essa: conversem, criem núcleos, consigam desenvolver essa sororidade feminina para que vocês se ajudem, né? Porque são vivências comuns, apesar de serem, de certa forma, até concorrentes, né? na captação de clientes, enfim, isso aí a gente entende, mas eu acho que é uma coisa muito maior. A segurança pessoal é muito mais do que isso. Então, para mim, por exemplo, quando essa tia me propôs, eu fui dar uma lida, fui dar uma estudada para ver qual que era a atividade. Lógico, eu imagino o que uma corretora faz, né? Mas há detalhes na profissão que só vocês conhecem. Há pormenores que só vocês conhecem. Inclusive, quando essa tia colocou aqui na pergunta, tem cliente que não quer dar o nome completo. Eu cheguei a estranhar, como assim que uma pessoa quer conversar comigo, em particular, sozinhos, numa casa ou num imóvel que tem interesse em comprar, e não quer me dizer nem seu próprio nome. Então, assim, eu entendo que há certos protocolos que são naturais da profissão, e isso te fortalece, entendeu? Se todas pedirem um nome, se todas compartilharem localização, se todas perguntarem qual carro que vai estar, se todas evitarem visitas noturnas sozinhas, se todas tomarem essas cautelas, isso vai virar um protocolo normal. Com certeza. E todos os interessados não vão estranhar, entende? Sim. Então eu acho muito importante que quando a coisa ganha corpo, quando a gente se une, a gente fica mais forte. Então, doutora, informação realmente pode prevenir violência, certo? Informação previne, a verdade, o conhecimento, né? O conhecimento nos salva em muitas situações. E prevenir a violência não é bobagem ou exagero, na verdade é a segurança, é a segurança da profissional que está em primeiro lugar. E é isso que a gente tem que ter em mente, assim, é isso que a gente tem que o nosso norte de trabalho é a segurança pessoal. Ok. O que nunca a mulher deve normalizar, achar como normal? É aquilo que te deixa desconfortável, aquilo que você já entendeu. E isso, como eu falei antes, vou repetir, isso pode começar já no jeito de conversar no celular. No primeiro atendimento, né? Você já vai entendendo como é que é a intenção, se quer mesmo, se é difícil para você, a pessoa mesmo assim insiste, eu só consigo atender de manhã, não, mas eu quero à noite, sem um motivo plausível, né? Sem trabalhar o dia inteiro. Então, assim, acho que esses sinais é possível da gente ficar atento. E também, assim, a violência não parte só de homens, né? Sim. É importante a gente ressaltar aqui que a gente colocou essa coisa, esse cunho mais sexual da violência que uma corretora pode enfrentar, mas isso pode acontecer em outras situações também. Né? Às vezes um mal entendido, ou sei lá, uma outra mulher que busque um certo tipo de vingança, ou às vezes até uma fofoca que você nem está sabendo. Então esse protocolo de segurança não é só para homens, é um protocolo de segurança para qualquer atendimento sozinho. Sim. Entendeu? É importante que a gente coloque isso, porque às vezes a pessoa até pode se mascarar de homem e não é. Então, mas acho que é importante isso da gente ter essa cautela em todas as situações. Ok, agora a última pergunta. Vamos lá, então. Doutora Luciana, proteção é exagero ou é prevenção? É prevenção, né? Por que a gente vai correr o risco? Toda a ciência do mundo desenvolve questões para prevenir. A gente previne doenças, a gente previne situações ruins, situações difíceis, desconfortáveis. Por que não vamos prevenir uma visita ou um momento que a gente não queira viver? Lógico, se acontecer, aí a gente já tem que saber que eu tomei todas as cautelas e agora o que eu vou fazer a partir disso? Agora, não tomar as cautelas realmente não condiz com uma profissional real que tem consciência do trabalho que desempenha. Ok, doutora Luciana,
Foi um prazer, né, conseguir, né, essa entrevista. Agradeço de coração pela clareza, pela orientação que a doutora nos fez, né, e com certeza essa informação, orientação do que se fazer, como se fazer, né, é uma responsabilidade muito grande, e eu tenho certeza da doutora como delegada de polícia, já esteve à frente também da Delegacia da Mulher, é uma responsabilidade muito grande, e nós, né, eu digo assim, nós como mulheres, nós temos também responsabilidade de ajudar outras mulheres, né, no que for possível, tentando ajudar com orientações, com encaminhamentos para, muitas vezes, muitas mulheres se calam, se fecham por serem, como que eu posso usar o termo? Repreendidas, ou elas muitas vezes acham que o problema é ela e na verdade não é, né? Então existe muito um silêncio, né, por trás disso, não só na profissão, né, de corretora de imóveis, mas como mulheres no geral. Então agradeço de coração pela doutora, né, esclarecer, orientar, né, e com certeza isso vai ser replicado, vai ser muito importante e útil. Muito obrigada. Informação é proteção, prevenção é inteligência e segurança não é exagero, é cuidado. Que essa conversa fortaleça mulheres a estabelecer limites, agir com consciência e nunca normalizar situações que as coloquem em risco. Muito obrigada por contribuir com essa rede de proteção e orientação. Obrigada, Satia, obrigada pelo carinho de sempre, a gente já se conhece há tantos anos, né? Sim, quase 30, eu acho. Não, nem conte, né? Nem sei, né? Já faz muito tempo que há muitos anos que a gente se conhece, né? E agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, né? Porque às vezes é o início de uma conversa e, enfim, se surgirem dúvidas, alguma coisa que você queira esclarecer, eu fico bem à disposição. Gosto desse entendimento das mulheres de se unirem, da gente parar com esse mimimi, de sair da posição de vítima, de mais fraca, que a gente consiga realmente estabelecer aquilo que a gente quer, que a gente consiga desempenhar a função, a profissão que a gente quiser, sem medo, sem receio, mas de forma responsável, organizada, e conte comigo sempre, tá? Muito valor à nossa amizade e muito obrigada. Muito obrigada.